Nunca nenhum dos dois foi condenado, dois partidos, foi condenado por ultrapassar e bem os limites dos seus orçamentos nas campanhas eleitorais. Isso é completamente irregular, mas a verdade é que todos esses processos que são gerados acabam prescritos, não é arquivados, é prescritos. Meus caros, a notícia de hoje são as buscas que estão a ser efetuadas pela Polícia Judiciária na casa de Rui Rio, na sede do partido e até da distrital de Lisboa, do PSD. Mas mais importante do que isto para já, uma conclusão minha, a primeira, é o gáudio, a alegria com que alguns comentadores da CNN estão a relatar o caso. Temos um Anselmo Crespo, comentador, diz aqui embaixo, da CNN, que só lhe falta saltar de contente, a dizer que, praticamente a dizer isto, quer dizer, por outras palavras, mas transparece a intenção de dizer que é bem feito o que está a acontecer a Rui Rio, como se fosse alguma sentença de que ele tenha sido condenado. É bem feito o que lhe está a acontecer porque ele fez o mesmo ao atual Presidente da Câmara do Porto, a Rui Moreira. É bem feito que lhe esteja a acontecer isto porque Rui Rio toda a vida desconfiou do Ministério Público, criticou várias vezes o Ministério Público nos canais de televisão, disse várias vezes que não acreditava que o Ministério Público não tivesse ali uma agenda e muitas vezes uma agenda política, com isto querendo dizer que alguém no seio da política instrumentalizaria, pelo menos alguma parte, alguns inspectores, sei lá eu o que é que ele quer dizer com aquilo, mas foi basicamente isto, que o Ministério Público, em alguns casos pelo menos, não era totalmente imparcial, dizendo mesmo que atropelaria chocantemente a lei e que parecia estar a soldo ou a mando de alguns interesses pouco claros. E, portanto, Rui Rio estaria agora a pagar pelas declarações que toda a vida fez relativamente ao Ministério Público. Bom, este e outros comentecos só dão razão à tese que pretendem eles próprios desconstruir. Pois, se eles estão a dizer que Rui Rio está a ser vítima do Ministério Público por vingança, então estão a dar razão a Rui Rio, quando ele diz que o Ministério Público tem realmente alguma agenda e trabalha, parece, às ordens de alguém. Ora, estes comentecos são tão atrasadinhos que acabam por dar razão ao homem, se realmente foi isso que ele disse. É claro que não é isto o que se passa. Eu não sei como é que este Anselmo Crespo e outros que tais ainda são comentecos, só mesmo num canal comunista como a CNN, mas vejam, a única coisa que se pode criticar aqui é o atraso, é a demora da justiça portuguesa a fazer o seu trabalho. E toda a gente sabe outra coisa também, é que enquanto as pessoas estão na mó de cima, como o povo costuma dizer, elas são intocáveis. Ninguém toca em ninguém que seja presidente de um clube de futebol, enquanto ele for presidente do clube de futebol. Ninguém toca num presidente de um partido grande, enquanto ele for presidente desse partido grande. Mas, no momento em que deixarem de o ser, por algum motivo que eu não sou capaz de explicar, começa a cair-lhes tudo em cima. Eu tenho a certeza absoluta que se Rui Rio continuasse a ser o presidente do PSD, estas buscas de hoje em sua casa e na sede não se tinham realizado. Mas assim que ele deixasse de ser presidente, isso era certo como o destino. Isso é provavelmente a única coisa que se pode criticar na justiça portuguesa. Os processos estão ali a marinar, estão ali a cozinhar em lume brando até chegar o momento de agir. E o momento de agir nunca é enquanto o visado tem um cargo de algum poder mediático. Parece que a polícia tem medo de avançar contra VIPs, contra pessoas mediaticamente muito visíveis ou muito importantes, muito célebres. Parece. E não é uma vez, nem duas, nem três. Em todos os casos, parece que as pessoas têm que cair em desgraça. Olha, como foi o caso do João Berardo, como foi o caso do Ricardo Salgado, como é o caso agora do Rui Rio. Não caiu em desgraça, mas deixou de ter poder. Parece, e é verdade, que as pessoas têm que sair de cena
para depois começarem a ser incomodadas pela justiça. Aconteceu o mesmo a Sócrates, aconteceu o mesmo a Oliveira e Costa, aconteceu o mesmo a Armando Vara, aconteceu o mesmo a Carlos Cruz, aconteceu o mesmo a Duarte Lima e aos antigos presidentes do Benfica e também do Sporting. Só ainda não aconteceu ao atual presidente do Porto porque ele ainda tem poder, ainda está lá. Mas deixem-no ser substituído que logo verão. E vejam, meus caros, mesmo que não seja verdade esta tese, ela tem demasiados exemplos para que as pessoas continuem a acreditar na justiça e duvidarem da justiça. Ou seja, se a justiça está a ser justa, se estas investigações estão a ser realmente normais, se não há nenhuma agenda por trás disto. Vou dar-vos outro exemplo, o dos submarinos de Paulo Portas. Só se começou a falar disto quando o Paulo Portas já não era Ministro da Defesa, nem Vice-Primeiro-Ministro de Passos Coelho. Foram condenados os vendedores dos submarinos lá na Alemanha e foram condenados por suborno, por corrupção, como queiram chamar. Mas aqui em Portugal ninguém foi sequer julgado. Na Alemanha, aqueles vendedores de submarinos, eles confessaram que tinham pago luvas a portugueses para conseguirem aquela venda dos 2 submarinos, o Tridente e o Arpão. Mas em Portugal, nem isso constituiu sequer uma certidão para se poder começar a investigar. Pois se os alemães pagaram aos portugueses, alguns portugueses receberam esse dinheiro, ou não? Não houve sequer processo. É ridículo, meus caros, é absurdo que estas coisas aconteçam e o caso Freeport, por exemplo, de José Sócrates, é outro caso. Enquanto ele foi primeiro-ministro, aquilo foi tudo completamente abafado, até vídeos vimos nas televisões, tudo abafado. Voltando ao caso em apreço das buscas em casa de Rui Rio, ele, muito bem disposto, chegou à varanda já várias vezes, numa das quais perguntando se o carro celular já tinha chegado, quer dizer, se já chegou o carro que o ia levar preso. Bom, é assim, ele é bonacheirão, é bem disposto, ele é uma estratégia, pronto, eu acredito até que Rui Rio, enfim, tenha a consciência mais ou menos tranquila, mas agora a verdade é uma só. Se o PSD usou realmente os dinheiros da Assembleia da República, que são destinados a pagar aos funcionários do partido, mas aos da Assembleia da República, se ele usou esse dinheiro para pagar ordenados a outros, bom, isso que seja apurado então. Mas eu acho isto muito estranho, porque reparem, os partidos têm direito a subvenções anuais e ordenados para os funcionários que trabalham na Assembleia da República, nos gabinetes, tanto quanto sei. Quanto aos ordenados, realmente é para pagar a quem lá trabalha na Assembleia da República, tem conhecimento da lista dos funcionários que cada partido disponibiliza e que tem nos seus gabinetes. Portanto, eles recebem diretamente da Assembleia da República. Mas, para além disso, os partidos recebem subvenções. E nessas subvenções eles fazem o que querem desse dinheiro, justificando, obviamente, não pode haver sacos azuis, não pode haver, mas recebendo aqueles milhões, que é o caso do PSD e do PS, recebem milhões por ano da Assembleia da República, do Estado, melhor. Esse dinheiro é para o partido. O partido faz desse dinheiro o que entender, justificando as despesas. Portanto, eu nem sequer percebo qual é que é aqui a dúvida. O PSD e o PS não precisam de fazer engenharia financeira para pagarem a uns com o ordenado dos outros. Percebem? Quer dizer, quem trabalha na Assembleia da República é pago diretamente. E depois, das subvenções que recebem, os partidos fazem o que entenderem ao dinheiro, justificando. Podem comprar apartamentos, podem comprar quintas da Atalaia, podem fazer festas do Avante, podem fazer o que quiserem. Quer dizer, ninguém tem nada com isso, desde que justifiquem as despesas, segundo, claro, o que está postulado na lei. Portanto, eu acho que era muito mais fácil o partido, daqueles milhões que recebe, e não são tão poucos como isso, pagar a quem tem que pagar, aos funcionários, como fazem todos os partidos, aliás. Olha, por exemplo, agora o Berloque da Canhota teve que despedir uma série de funcionários, umas boas dezenas, porque deixou de receber as subvenções do Estado. Antigamente tinha 19 deputados, agora tem 5, e 2 são irmãs gêmeas, mas isso não é nepotismo, claro. E quando tinha 19 deputados, recebia uma certa quantia, uns bons milhões. Agora, com 5 recebe muito menos, como é óbvio, recebe um quarto, um quinto. Portanto, tem que gerir melhor esse dinheiro, restringir as despesas e, portanto, teve que fechar muitas sedes e teve que despedir muitos funcionários, que é uma coisa linda, um partido de extrema-esquerda proceder a despedimentos coletivos.
Mas é o que tem que ser, porque uma coisa é a ideologia, outra coisa é a realidade, que muito pouco tem a ver com as ideologias de esquerda e de extrema esquerda. Portanto, eu estranho que o Partido Social Democrata tenha que fazer manigâncias, tenha que fazer ali manobras e engenharias financeiras ilegais para retirar o ordenado do Zé e dar ao ordenado do Manel. Acho que não há nenhuma necessidade disso. Para quem recebe tanto milhão de euros por ano, não há. Portanto, a mim, pessoalmente, eu cheira-me a esturro. Se me dissessem que isto acontece nos pequenos partidos, com 2, 3, 4 deputados, bem, eu ainda encolhi os ombros. Seria uma forma desses pequenos partidos sobreviverem, quer dizer, poderem sobreviver, um partido zeco. Agora, um PSD que recebe milhões, dezenas de milhões do Estado, eu acho isso inacreditável, eu acho isto inacreditável. Mas pronto, vamos aguardar para ver o que é que realmente a Justiça dá, bem sabendo todos nós que nunca mais falará nisto, serviu apenas para, enfim, mostrar que o PSD e o PS são iguais. É a primeira conclusão que se tira, não há diferença nenhuma, é o centrão, meus caros, é o centrão do Portugalão, o povo vota e vota noutro, é o povão, e a conclusão que se tira é que manigâncias faz um e manigâncias faz o outro. A propósito, nunca nenhum dos dois foi condenado, dois partidos, foi condenado por ultrapassar e bem os limites dos seus orçamentos nas campanhas eleitorais. Isso é completamente irregular, mas a verdade é que todos esses processos que são gerados acabam prescritos, não é arquivados, é prescritos. O tempo passa e nenhum dos partidos é condenado a pagar coisa nenhuma. Ora, isto não desprestigia só os partidos, meus caros. Eu acho que, acima de tudo, isto o que desprestigia é a própria justiça em Portugal. Os partidos podem ter sacos azuis, não duvido que os terão, mas a Justiça fecha os olhos a esses mesmos sacos azuis, o que é bem pior, meus caros, é bem pior. Muito obrigado pela atenção.